Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós iremos falar sobre um questionamento que recebi durante essa semana. Uma pessoa me perguntou se uma pessoa mais madura poderia naturalmente se relacionar com uma pessoa mais jovem. É fato que nós sabemos que para Deus não há discriminação. Não existe essa coisa de mais jovem ou mais velho. Desde que seja um homem ou uma mulher, que sejam em razões naturais para poderem procriar, para poderem levar o amor e para poderem agir de forma natural, de acordo com a lei da natureza e do convite de Deus, nós podemos nos relacionar com quem quisermos. É fato que existem pessoas que tentam ir contra isso, mas Deus não é contra elas, mas Deus as acolhe, tentando mostrar a elas qual o melhor caminho a percorrer para poder alcançar o reino dos céus. Deus jamais abandona alguém por fazer escolhas erradas na vida. Mas uma pessoa mais madura e mais jovem podem se relacionar naturalmente dentro das leis de Deus. É fato que todo relacionamento, a primeira coisa que nós precisamos de fazer para nos relacionar com qualquer pessoa é conhecer a pessoa na qual nós desejamos conviver o resto de nossas vidas. A partir do momento em que nós iniciamos um namoro ou um relacionamento com a outra pessoa, o objetivo principal deve ser o relacionamento para a vida toda, até que a morte os separe. E para que a morte os separe, viver esse intervalo de tempo longo dentro do plano terrestre, principalmente tendo que enfrentar os pecados do dia a dia, nós precisamos de agir com amor, respeito e fidelidade com a pessoa na qual nós fazemos as nossas escolhas. E para isso precisamos de encontrar alguém que tenha pelo menos valores muito próximos do nosso, para facilitar esse processo. Dificilmente, quando nós nos relacionamos com pessoas com valores extremamente opostos ao nosso, nós teremos muitos conflitos e muitas brigas. Por isso é necessário esse estudo, esse conhecimento, essa convivência que é o namoro e o noivado. O noivado praticamente é a confirmação, ou seja, o namoro é o intervalo para conhecer a personalidade da pessoa na qual você escolheu a viver. O noivado é o intervalo para você preparar a sua vida para o casamento, e o casamento é a vivência, a concretização do relacionamento para a vida toda, para que até a morte o separe. Então, se tratando de um relacionamento de alguém maduro e de alguém mais jovem, a única questão que pode pegar pesado nisso tudo é esse conhecimento da pessoa na qual você escolheu. Às vezes, algumas pessoas casam pelo calor do momento e acabam se casando com pessoas que não as amam, que casam às vezes com um caso às vezes até comum em nossa sociedade. Escolhem uma pessoa para se relacionar por causa das condições financeiras. Às vezes uma pessoa mais madura possui grandes status e grandes condições financeiras e se relaciona com uma pessoa mais jovem, sendo que essa pessoa mais jovem está apenas interessada nas condições financeiras dessa pessoa mais madura. É difícil às vezes o caso contrário, mas pode acontecer também. Uma pessoa mais jovem, por condições financeiras melhores, se relacionar com uma pessoa mais velha, mais madura, e essa pessoa mais madura está com segundas intenções com esse jovem, não interessado no amor que tem por ela, mas no que ela tem para oferecer a essa pessoa. Então, quando nós nos baseamos nessas condições de dinheiro, quando nós nos relacionamos por causa do dinheiro, a tendência do relacionamento dar errado é muito grande. Primeiro porque a pessoa vai ter que se sujeitar a outra por um longo período, aceitando às vezes estar vivendo com alguém que ela tem até nojo, que ela não sente prazer, que ela não sente desejo de estar junto com aquela pessoa. Então é essencial, primeiramente, conhecer a pessoa. Se ela tem desejo por você pelo amor que sente por você ou pelo status que você tem na vida. É claro que pessoas mais maduras costumam, não é regra para isso, mas costumam ter uma experiência maior, têm uma bagagem maior de aprendizado para carregar com ela. E por isso, geralmente, um jovem se casando com uma pessoa mais madura
sofrerá muito, pois o jovem às vezes é possessivo e tem desejos de prender essa pessoa com ela. E uma pessoa mais madura geralmente deixa as pessoas mais livres, dão às pessoas a liberdade de viverem e de serem quem elas são. Não esquecendo que isso não é regra, mas a maioria dos adultos, das pessoas mais maduras, dão liberdade das pessoas serem elas mesmas e os jovens costumam prender as pessoas. Então um risco muito grande está nesse quesito. Às vezes há amor entre essas duas partes, porém a pessoa mais madura acaba sofrendo muito por causa do jovem que vai tentar prendê-lo, e às vezes o adulto irá sofrer muito, a pessoa madura irá sofrer muito, porque às vezes não tem condições de oferecer a um jovem a virilidade da juventude que às vezes ele não possui mais. Quando nós alcançamos a velhice, nós perdemos essa virilidade, e o jovem possui toda uma energia para poder doar ao mundo e às pessoas nas quais ela quer se relacionar. Por isso, temos que ter certos cuidados ao nos relacionarmos com certas pessoas. Mas nada nos proíbe ou nos impõe condições em relação ao convite que Deus nos convida a viver, de nos relacionarmos com pessoas mais maduras ou com pessoas mais jovens. Isso é uma escolha pessoal de cada um, mas que possa ser uma escolha com sabedoria, para não sofrermos no futuro com, às vezes, alguns percalços por causa das diferenças de idade. Sabemos bem que também há o risco de perdermos uma pessoa mais madura mais prematuramente do que um jovem. Também não é regra para isso, pois acidentes acontecem e coisas do tipo podem ocasionar com pessoas jovens. E às vezes uma pessoa mais madura pode se tornar uma pessoa viúva de uma pessoa muito jovem. Porque as coisas na vida não são prescritas de acordo com aquilo que nós desejamos, mas com, às vezes, os passos que nós tomamos. Pessoas jovens morrem às vezes por câncer porque consomem muito cigarro e muita bebida alcoólica, ou porque expõem sua vida em risco, às vezes em situações que não deveriam ficar se expondo. Então, o importante é amar, respeitar e ser fiel com a pessoa que você escolheu, e agindo dentro daquilo que Deus nos convida a viver, dentro da naturalidade da regra da natureza. Esse é o convite que Deus nos faz em relação a relacionarmos com pessoas maduras e a pessoas jovens. Essas escolhas cada um de nós faz, que nós devemos fazer, não sendo regra para Deus em momento algum nos impor alguma coisa em relação a isso, mas de nos acolher como amados de Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua presença para agradecer por mais um dia de vida e por cada anjo que tem colocado em nossas vidas. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos e por me orientar como Teu filho diante de meus inimigos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor. Te peço, amado Deus, que olhe por cada pedido e por cada súplica presente neste canal de oração. Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sabemos que não existe o impossível diante de Ti. Já agradecidos, Te louvamos, adoramos e agradecemos pelo Teu amor por cada um de nós. Tudo o que Te pedimos, o fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.